comerciante, um vendedor ambulante, e pagará apenas R$ 1 de ICMS. Cerca de R$ 50 ele passa a existir, passa a ser uma pessoa formalizada. Ele deixa de ser uma estatística. No Brasil tem tantas pessoas na informalidade, ele sai, que hoje é um número grande, não é? Claro. Estima-se aí, me corrija se eu estiver errado, mas algo em torno de 60% da atividade produtiva hoje. Em termos de números, né, há uma expectativa de 11 milhões de pessoas que estão nessa condição. Não é? E imagine que todas essas pessoas, ou parte dessas pessoas, parte significativa, forem para a formalidade. Né? Quer dizer, é um ganha-ganha, é importante, é um reconhecimento da dignidade da pessoa humana, não é? E também o exercício pleno da cidadania dessas pessoas. Paulo, assim como a família é a base da sociedade, para um Estado, o município é o começo de tudo. Como está a questão do MEI nos municípios? Porque existe uma regulamentação em âmbito federal, existe um trabalho aqui do governo do Estado de São Paulo, que é o Programa de Desburocratização, que o MEI se insere, inclusive a Secretaria do Trabalho participou do desenvolvimento do MEI, a gente tem acompanhado todo esse trabalho. O SEBRAE, nem se fale, participando muito disso. A área contábil tem participado também, foi um verdadeiro pool de forças para que o MEI desse certo. E nas prefeituras, a regulamentação no âmbito dos municípios, como é que ela está evoluindo? Essa é uma questão que está sendo introduzida no site, né, essas negociações, que como são centenas de municípios em todo o Brasil, né, então esses municípios estão aderindo aos poucos, de modo que eles também façam parte desse portal. É fundamental que ele verifique no município a forma de como ele vai exercer essa atividade. Quer dizer, o MEI, ele chega para ajudar na formalização, mas não vai institucionalizar algo ilegítimo, não é isso? Muito bem lembrado, Wagner. Todo microempreendedor individual, ele deve requerer, exigir essa nota fiscal, guardar essas notas. Ele terá uma contabilidade muito simplificada, não é? Simplesmente colocando lá algumas informações, o nome, o CNPJ, que ele vai ter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Quanto que ele comprou, quanto ele vendeu, etc. Quer dizer, uma forma muito simples que ele mesmo pode fazer. Agora, ele está dispensado de emitir nota fiscal quando vende para consumidor final, né, para pessoa física, etc. Certo. No entanto, quando vende para pessoa jurídica, ele deverá emitir nota fiscal. E tudo isso está sendo objeto de regulamentação ainda. Né? Certo. Então não é uma coisa irrestrita. Para o consumidor final ele não precisa, porém para uma outra empresa, aí já é um MEI que tem mais recursos, uma atividade talvez mais profunda, mais complexa, né? Às vezes ele é contratado para prestar um serviço lá como encanador numa empresa, né? Requer a nota. Essa empresa precisa dessa nota fiscal para comprovar os seus gastos, as despesas, etc., né? Então, essas situações devem ser regulamentadas muito em breve, né, em relação ao Estado e municípios. Bom, ainda no campo do trabalho, no campo do exercício profissional, existem atividades que não podem aderir ao MEI, microempreendedor individual. Então, como é que um profissional liberal, alguém que não tem um emprego formal e quer, de certa forma, oficializar o seu trabalho, até para ter um comprovante na hora de receber os seus proventos, né? Como é que essa pessoa deve agir se ela não se enquadrar no MEI? Existem opções no mercado? Veja, aproveitando a sua pergunta, é importante a gente dizer quem que se enquadra como microempreendedor individual. Então, são aqueles que exercem uma atividade que estão contempladas no Simples Nacional, nos anexos 1, 2 e 3. Então, aqueles que estiverem no anexo 4 e 5 estão fora, e as atividades também que estão fora do Simples, sobretudo aquelas atividades de cunho intelectual, não é? Que são os profissionais que nós chamamos de profissionais liberais, o médico, o engenheiro, o arquiteto, o economista, e aí por aí afora. Bom, essas pessoas, a legislação normal, independentemente da criação do MEI, contempla essas pessoas. Elas podem trabalhar como autônomas, como uma sociedade profissional. Explica um pouquinho isso, Paulo, porque isso abre o leque de opções, né? Existem, obviamente, legislações que contemplam a atuação, não é, econômica dessas pessoas. Elas podem atuar individualmente, nesse caso, atuam como profissionais autônomos e, como tais, devem se registrar na prefeitura municipal,
não é? E também no Conselho Regional, se for uma atividade que depende de uma atividade de profissão regulamentada, devem também utilizar ou então atuar coletivamente, através de uma sociedade simples, se for uma coisa intelectual, que não é uma empresa propriamente dita, mas é uma forma de atuação coletiva. Bom, qual o primeiro passo, Paulo, para uma pessoa que ela exerce uma atividade, ela tem um mercado, ela já tem hoje 1, 2 clientes, muitas vezes até na informalidade, isso acaba acontecendo. Qual o primeiro passo para ela falar, olha, agora eu vou existir, seja como MEI, seja como sociedade profissional, uma sociedade simples, enfim, como é que eu vou me organizar? Qual é o primeiro passo? Você que é do Sebrae, e o Sebrae tem como missão justamente orientar o empreendedor. Qual seria o primeiro passo, Paulo? Bom, sempre, em qualquer hipótese, é sempre planejar, né? O planejar é fazer um plano de negócios, ou é tentar olhar lá na frente, não é? O que se espera, quais são as metas que as pessoas procuram alcançar, colocar isso num papel e ir atrás desses objetivos, não é? E a partir daí, já fazer o seu registro. Agora o MEI tem uma excelente oportunidade para essas pessoas que se enquadram nessa condição, e os profissionais liberais, se forem atuar individualmente, faz o registro com a profissional autônomo, ou se tiver sócio, uma sociedade simples. Essa forma de tributação também é bastante peculiar, né? Tanto como autônomo como sociedade simples. Aqueles profissionais liberais, eu sugiro que, caso ele atue sozinho, no primeiro momento, que continue como autônomos, né, até verificar, perceber qual é o potencial da sua atividade, porque é uma contabilidade mais simples também, não é? E tem um custo menor. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tem que analisar e ver o que vale mais a pena. Claro. Por exemplo, a questão do ISS. Nos municípios, é o imposto municipal, é o ISS. Para um profissional autônomo, hoje, há uma diferenciação no tocante ao ISS, não há? Então, vários municípios, a Lei Complementar 116, permite que os municípios estabeleçam uma base de cálculo única, não é, para os autônomos e algumas sociedades também liberais, de profissionais liberais. Então, é como se ele tivesse um rendimento fixo naquele mês para pagar uma alíquota. Não é de acordo com o faturamento, é um valor fixo. É um valor fixo. Facilita, né? A regra do ISS é tributar sobre o valor da nota fiscal. Por exemplo, aqui em São Paulo, 5%. Então, sobre um valor de uma nota, né, do serviço prestado. Mas, tratando-se de profissional autônomo, hoje o município de São Paulo, para esse ano, concedeu a isenção para várias atividades de profissionais autônomos. E isso tem dado uma grande motivação para o sujeito atuar como autônomo, embora o imposto de renda seja alto, não é? Podendo alcançar até 27,5% daquela receita que ele obtiver. No entanto, é importante que ele saiba que ele pode utilizar um livro caixa, não é? Um livro caixa onde ele joga suas despesas e abate da base de cálculo do imposto de renda. Isso reduz bastante a tributação do autônomo. E da sociedade simples, ou da sociedade também, esse ISS é um regime especial no município de São Paulo, de recolhimento, também se paga por profissional. Então é mais ou menos assim, aqueles que não dependem de uma atividade técnica, de uma regulamentação técnica, paga em torno de R$250, como se fosse uma receita bruta no mês, né? Então paga-se um percentual